Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui, nós estamos na aula número 3, então vamos ver o que nós temos preparado para hoje. Então, na aula número 3, temos aqui a organização da justiça, então falaremos como que a justiça ela é organizada. Então, no âmbito da Justiça Federal, que foi o que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, então existem 5 tribunais regionais federais. Então lembra que o Tribunal Regional Federal é o segundo grau da Justiça Federal. Então, se você ajuiza uma demanda perante o Poder Judiciário lá na Justiça Federal e houver necessidade de recurso, esse recurso é para o Tribunal Regional Federal. Essa é a ideia que a gente tem que ter em mente. E aqui, nesse momento, nós temos 5 tribunais regionais federais. E cada um deles, com sede em capitais do Brasil. Então eu coloquei aqui só para que vocês tenham essa noção ampla. Então nós temos o TRF, da primeira região, que é a sede dele em Brasília, e ele engloba aqui os estados do Norte, da Bahia, do Piauí, do Maranhão, de Minas Gerais, do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. A gente tem aqui da segunda região, que é a sede no Rio de Janeiro, engloba o Rio de Janeiro e Espírito Santo. O da terceira região tem a sede em São Paulo, engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul. O da quarta região, a sede dele em Porto Alegre, ele engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o da quinta região em Recife engloba os estados de Alagoas, o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, só para que vocês saibam, então, que a Justiça Federal, então, ela tem 5 tribunais regionais federais. Okay? Dando sequência aqui, nós temos aqui que existem também os juizados especiais cíveis, que foram criados através da Lei 9.099. Então, que tipo de demanda, que tipo de ação o juizado especial cível ele julga? Então, eles julgam os casos no âmbito estadual. Então, percebe aqui, o juizado especial cível, ele julga caso no âmbito estadual. No âmbito federal, a gente vai ver que é um outro tipo de juizado. Então, quando é na justiça estadual, existe o juizado especial cível. E a competência dele ela é relativa. Então, as partes elas podem optar pela tramitação de causas com o valor de até 40 salários mínimos. Mas perceba aqui que não é obrigatória essa questão. Então, vamos supor assim, eu, Daniel, possuo um veículo automotor. E aí alguém abalroa meu veículo automotor e acaba me causando um prejuízo. Eu posso ajuizar uma demanda lá no juizado especial cível, desde que essa demanda não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Mas perceba que pelo fato de ser uma competência relativa, se eu quiser, por exemplo, ajuizar essa demanda numa vara cível, por exemplo, é possível. Então aqui é só uma opção, é uma faculdade, não é obrigatória a utilização do juizado especial cível. Então é uma faculdade, Então esse é o ponto, é uma competência relativa. E, além das causas cíveis, os juizados especiais são competentes para julgar causas criminais de menor potencial ofensivo. Então, uma parte lá da Lei 9.099, ela regula o juizado especial cível. E uma outra parte, do meio para o fim, ela regula o juizado especial criminal, que é o GCRIM. Óbvio, nosso objetivo aqui é o estudo da área civil em si, então nós não vamos estudar os juizados especiais criminais. Mas é importante que vocês conheçam e saibam dessa existência aqui, ok? Muito bem, então nós temos aqui, então, como falamos ali, existem também os juizados especiais criminais, E qual é a ideia do juizado especial criminal? Ele é um órgão da estrutura do Poder Judiciário brasileiro destinado a promover a conciliação, o julgamento e a execução de qualquer infração de menor potencial ofensivo. Então, só para que a gente tenha uma ideia realmente de que existe o juizado especial criminal, e ele serve justamente para a conciliação, o julgamento e a execução do que o pessoal chama de INPO. O que é o INPO? Infração de menor potencial ofensivo. E aí, tais ilícitos penais são todas as contravenções penais, independentemente das sanções previstas em lei, e os crimes com pena privativa de liberdade combinada de até 2 anos, acumulada ou não com multa. Então, o que vocês têm que saber? Que o juizado especial criminal, ele vai julgar todas as contravenções penais existentes, e o juizado especial criminal também vai julgar os crimes com pena privativa de liberdade de, no máximo, até 2 anos. Então, é isso que vocês têm que ter em mente quando ouvirem falar no juizado especial criminal. Reforço, como nosso objetivo aqui é o estudo de causas cíveis, nós não vamos nos aprofundar muito no juizado especial criminal. É só para ter um panorama da sua existência. Muito bem, então, dando continuidade, nós temos aqui também os juizados especiais federais,
e eles foram criados através da Lei 10.259 lá em 2001, e eles julgam casos no âmbito federal. Então lembra que o Juizado Especial Cível está relacionado à Justiça Estadual. E aqui o Juizado Especial Federal, como o próprio nome já diz, julga os casos no âmbito federal. E perceba que aqui já tem uma diferença. Veja, perceba que está escrito, cuja competência é absoluta para a tramitação de causas com o valor de até 60 salários mínimos em causas cíveis. Então vamos supor lá que existe uma demanda que envolva a Justiça Federal, e aí essa demanda ela dê até 60 salários mínimos. Então é obrigatória que essa ação seja ajuizada lá no Juizado Especial Federal, porque a competência dela, né, do Juizado Especial Federal aqui, acaba sendo absoluta. Então lembra lá que no Juizado Especial Cível a competência era relativa. Se eu quisesse usar o Juizado Especial Cível era uma opção, era uma faculdade. Já aqui no Juizado Especial Federal é obrigatório. Se o valor da minha causa não ultrapassa 60 salários mínimos em causas cíveis, eu necessito utilizar o Juizado Especial Federal. Ok? Não posso, vou optar aqui por uma vara federal. Não é possível. Beleza? E só para frisar aqui para vocês que há o Juizado Especial Federal Criminal também, segue a mesma lógica que a gente viu, de crimes, né, ou infrações de até 2 anos, com pena máxima até 2 anos, mas aí está relacionado também ao crime, que não é o objetivo desse curso aqui, mas só para que vocês saibam que existe o Juizado Especial Federal Criminal. E nós também temos um outro ponto importante aqui, que existem também os Juizados Especiais das Fazendas Públicas, que foram criados através da Lei número 12.153 de 2009. Então, qual que é a ideia do Juizado Especial da Fazenda Pública? Então, eu vou tentar dar o exemplo aqui para deixar isso mais nítido. Então, imagina lá que alguém, naquele exemplo que eu falei, bateu no meu carro, abarrou a traseira do meu veículo automotor. Então, o que eu preciso? Então, como são 2 particulares, eu vou ajuizar essa demanda lá no Juizado Especial Cível, por exemplo, Justiça Estadual, sem problemas. Porém, quando o município, né, ou quando o Estado, ele acaba sendo, ele necessita participar de um processo, quando eu, Daniel, por exemplo, estão cobrando um tributo de mim que não é devido. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Asfaltaram a minha rua e estão cobrando contribuição de melhoria. Então querem que eu pague aquele valor que supostamente a minha casa sofreu de valorização. Então, se eu quiser questionar esse valor, eu não posso ir no Juizado Especial Cível. Eu necessito ir até o Juizado Especial da Fazenda Pública. Por quê? Porque há um juizado especial específico para isso. Claro que existem algumas normas, só que por questão de prazo, que acabam sendo diferentes do Juizado Especial Cível e o Juizado Especial da Fazenda Pública, mas como há um juizado específico para isso, então nesse exemplo que eu dei, se eu precisar ajuizar uma demanda em face do município, eu devo me valer do Juizado Especial da Fazenda Pública. Não posso me valer do Juizado Especial Cível se quiser, por exemplo, mover uma ação contra a prefeitura, contra o Estado. Ok? E nós temos aqui então que os Juizados Especiais das Fazendas Públicas, eles julgam casos no âmbito estadual, distrital, territorial e municipal. Então esse é um ponto importante. Então veja que se for algum caso contra a União, vai ter que ser lá no Juizado Especial Federal. Mas quando é Estado e município, Juizado Especial da Fazenda Pública. Então vamos supor, o Estado de Santa Catarina está me exigindo um tributo que não é devido. Vou ajuizar uma demanda perante o Estado de Santa Catarina no Juizado Especial da Fazenda Pública. Essa é a ideia, tá? E outra informação importante que nós temos aqui, cuja competência é absoluta para a tramitação de causas com o valor de até 60 salários mínimos e que envolvam os entes acima expostos. Então, percebam que quando você possui uma causa de até 60 salários mínimos contra o Estado, contra o distrito, né, federal, por exemplo, contra território, né, ou contra município, é o juizado especial que vai ser o responsável pelo julgamento. E, além de tudo isso, você tem que levar em consideração que a competência é absoluta. Você não pode querer, se for até 60 salários mínimos, ajuizar sua demanda em uma outra vara, por exemplo, da Fazenda Pública, que não tenha relação aqui com o Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, só para a gente entender, existe a vara da Fazenda Pública e existe o Juizado Especial da Fazenda Pública. Se o valor da sua causa for de até 60 salários mínimos, obrigatoriamente vai ser no Juizado Especial das Fazendas Públicas.
Se superar os 60 salários mínimos, vai ser lá na vara da Fazenda Pública. Então, é só para ter essa noção com essa relação aqui da organização, para que quando vocês recebam algum processo, vocês possam realmente entender em qual local, né, em qual juízo vocês deverão, de fato, protocolá-lo. Então, é importante conhecer o Juizado Especial Cível, Juizado Especial Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública. Eles existem, e entender a função de cada um. Então, cuidado lá, que no Juizado Especial Cível, lembra que era uma faculdade, era facultativa até 40 salários mínimos. Quando a gente falou do federal, é absoluto, é obrigatório no federal se for até 60. E a mesma lógica, quando é Juizado Especial da Fazenda Pública, se for até 60 salários mínimos, é obrigatório. Ok? Então, são informações importantes que, óbvio, aparecem no dia a dia. Então, eu, Daniel, participei, por exemplo, de um processo tributário. Então, eu tinha que ter essa noção. Pera aí, recebi aqui esse problema do meu cliente. E aí, eu tenho que entender exatamente em qual local, né, que eu vou protocolar essa ação. E aí, eu percebi, opa, o valor que ele tem aqui, o valor da nossa causa vai ser de 20 mil reais. Pera aí, então eu não posso ir no Juizado Especial Cível. Por quê? Porque é contra a Fazenda Pública. Não posso ir numa vara da Fazenda Pública. Por quê? Porque o valor não ultrapassa 60 salários mínimos. Então você vai fazendo essa exclusão para que você entenda exatamente qual é o local, qual é o juízo que será responsável pelo julgamento daquela ação. Muito bem, então eu coloquei aqui que é importante. Os juizados eles não possuem duplo grau de jurisdição para com os tribunais. Então vamos supor lá, saiu uma sentença, né, uma decisão lá no primeiro grau do juizado. Então, se você quiser recorrer, você não recorre para o tribunal. O juizado ele não está vinculado, não há essa hierarquia. Então, existe o juizado especial. E aí, se você precisar recorrer, então ao recorrer, o duplo grau de jurisdição é feito pelo colégio recursal. E algumas pessoas também você pode encontrar chamando de turma recursal. Então, se porventura houver a necessidade de recorrer em um processo que tramita em um juizado especial, você nunca vai recorrer para o tribunal, você sempre vai recorrer para o colégio recursal ou para a turma recursal. Então não tem um nome específico, porque às vezes a lei chama de colégio recursal, às vezes chama de turma recursal, mas é essa a ideia. Então você vai recorrer não para o tribunal, mas para a turma recursal ou colégio recursal. E essa turma recursal ou colégio recursal, que é a mesma coisa, ela é composta, ou ele é composto por 3 juízes que atuam na primeira instância. Então o que acontece? Então eu vou dar um exemplo aqui. Então, existe aqui no estado do Paraná uma comarca chamada Rio Negro. Então, eu, Daniel, ajuizei uma demanda em face de uma pessoa que bateu no meu carro, e aí aqui, por exemplo, foi julgado improcedente. Eu quero recorrer. Então, para que eu recorra, eu não vou recorrer para o Tribunal de Justiça do Paraná. Eu vou ter que recorrer para a turma recursal. E essa turma recursal são 3 juízes lá que atuam na primeira instância e que farão parte dessa turma recursal. Não são desembargadores, são juízes que atuam na primeira instância. A mesma lógica vale para quando nós temos o Juizado Especial da Fazenda Pública. Então eu, Daniel, ajuizei uma demanda representando um cliente em face do município aqui, e o município decidiu recorrer, porque a minha ação foi procedente. Então o município vai recorrer para a turma recursal, ok? Então, as turmas recursais, elas são divididas, então só para que a gente entenda aqui, relacionado, digo a respeito do estado do Paraná como exemplo. Então, existem 4 turmas recursais, e aí cada uma fica responsável por julgar um tipo de matéria. Então, as matérias, então, por exemplo, a cível, contratos, a gente pode falar aqui a respeito de tributos, né, o direito tributário em si, isso acaba sendo dividido nas turmas recursais. Então, aí, claro, a partir do momento que você acaba recorrendo, vai lá para a turma recursal, para esse colégio recursal, e cada uma já tem as suas atribuições também, mas quem participa dessa turma recursal, desse colégio recursal, sempre são juízes que atuam na primeira instância, mas isso vai ser levado em consideração também com relação à organização judiciária de cada estado. Então, pode ser que cada estado regule isso de uma maneira um pouquinho diferente. Mas o que vocês têm que saber é que você nunca vai recorrer para um desembargador, para o tribunal, mas sim para um colégio recursal ou uma turma recursal, conforme for o nome aí no estado de vocês. Muito bem, então aqui nós encerramos mais uma aula. A gente acaba cada vez mais tendo uma percepção de o que existe e já percebe aqui desde o começo do curso porque é importante conhecer exatamente o que existe e a importância da prática para que, por exemplo, se você tem uma demanda em face
de um particular, você nunca vai no Juizado Especial da Fazenda Pública. Do mesmo modo que se você tem uma demanda, né, em face do município, do estado, você já sabe que tem que ir no Juizado Especial da Fazenda Pública. Se é contra a União, o Juizado Especial Federal. Então ter essa noção, como funciona essa dinâmica, é super importante, porque você não perde tempo, não acaba protocolando nada em lugar errado, e aí a ideia cada vez mais vai fazendo sentido e as coisas vão encaixando, claro, aula após aula aqui. Então, muito obrigado, pessoal, e eu vejo todos na próxima aula. Até breve!